Hoje nós iremos tratar de semântica. Semântica e alguns dos aspectos tratados pela semântica. Mas o que é semântica? Nós sabemos que as palavras, elas podem variar de sentido dependendo do contexto que elas são utilizadas. Então, semântica é a parte da gramática que estuda os aspectos relacionados ao sentido de palavras e enunciados. E alguns dos aspectos tratados pela semântica são sinônimos, antônimos, homônimos, parônimos, hiperônimos, hipônimos e polissemia. Todos esses aspectos citados por mim, nós vamos ver ao decorrer do vídeo. O primeiro aspecto que nós veremos será o sinônimo. Mas o que são sinônimos? Sinônimos são palavras de sentidos aproximados que podem ser substituídas uma pela outra em contextos diferentes. Vejam bem, não se existe sinônimo perfeito. Existem palavras com sentidos próximos, mas não equivalentes. Vejamos aí, ó. Essas possuem relação de significados umas com as outras, representando praticamente a mesma ideia. Vamos ao exemplo. A palavra casa pode ser substituída pela palavra lar, pela palavra residência ou pela palavra moradia. Então, a gente tem que entender que o sinônimo ele é extremamente importante em frases em que a gente não queira retomar o sujeito. A gente pode fazer o quê? A gente pode recorrer ao sinônimo para evitar as repetições. Antônimos. Mas o que são antônimos? Antônimos são palavras com sentidos opostos, contrários, diferentes. Há palavras antônimas que se opõem ou se excluem, como por exemplo, esquerdo e direito, braço esquerdo, braço direito. Os antônimos possuem definição contrária aos sinônimos. São palavras de significados opostos, contrários. Os antônimos podem originar-se de um prefixo de sentido oposto ou negativo. Veja os exemplos. Bem e mal, certo e errado, simétrico e assimétrico, bem dizer e mal dizer. Notem que simétrico, aquele que tem simetria. Assimétrico, o prefixo a indica negação. Aquele que não tem simetria, não tem medida. Bem dizer e mal dizer. Ativo, inativo. Presença, ausência. Possível, impossível. Possível. Olhem o prefixo impossível. Aquilo que não é possível. Claro, escuro. Subir e descer. Forte, fraco, preto, branco, cheio, vazio, concórdia, discórdia, comunista, anticomunista, progredir e regredir. E assim seguem os exemplos. Partindo agora, nós temos os homônimos. Mas o que são palavras homônimas? Os homônimos são palavras que possuem a mesma pronúncia, às vezes a mesma escrita, mas significados diferentes. Os homônimos ou palavras homônimas são classificadas em homógrafas, homófonas e perfeitas. Homógrafas são palavras que possuem a mesma grafia, a mesma escrita e pronúncia diferentes. Por exemplo, colher, verbo, e colher, substantivo. Jogo, substantivo, e jogo, verbo. Denúncia, substantivo. Denuncia, verbo. Homófonas são palavras iguais na pronúncia e diferentes na grafia. Por exemplo, consertar e consertar. Consertar com C e consertar com S. Notem que na pronúncia as duas palavras são idênticas. Mas na grafia elas são diferentes, consertar com C e consertar com S.
Consertar com C é harmonizar. E consertar com S é reparar. Senso, recenseamento. E senso, juízo. Ascender, atear. E ascender, subir. As palavras homônimas perfeitas são palavras iguais na grafia e iguais na pronúncia. Olhem uns exemplos. Caminho, substantivo. Caminho, verbo. O que vai depender? Como que eu sei se é substantivo ou se é verbo? Pelo contexto, pelo sentido da frase. Cedo, verbo, e cedo, advérbio. Livre, adjetivo, e livre, verbo. Então, como que eu vou saber essa diferença? Olhando o sentido da frase. Tudo bem? Olhem o exemplo. Vou dar um exemplo para vocês para ficar bem claro. O caminho é tranquilo. O que é tranquilo? O caminho. Notem que a palavra caminho aí está junto do o, que é um artigo. Ela estando ao lado do artigo, eu tenho aí um substantivo. Agora, quando eu digo eu caminho muito, é uma ação. Esse caminho é um verbo. Parônimos. Os parônimos são as palavras que se assemelham na grafia e na pronúncia, entretanto diferem no sentido. Por isso, é muito importante tomar conhecimento desses termos para que não haja confusão. Vejamos bem, os parônimos, eu acabei de dizer para vocês, são palavras que se assemelham na grafia e na pronúncia. Eu não disse que são grafias e pronúncias idênticas, se assemelham, mas os sentidos são opostos. Olhem os exemplos. Absolver, perdoar. E absorver, aspirar. Cavaleiro, que cavalga. E cavalheiro, homem gentil. Comprimento, extensão. E cumprimento, saudação. Vamos elucidar com um exemplo, porque assim a gente aprende mais fácil. O juiz absolveu o criminoso. O que eu estou querendo dizer aí? Que o juiz perdoou o criminoso. Agora, absorver o perfume. O que significa isso? Aspirar, sentir o cheiro do perfume. Comprimento, extensão. E cumprimento, saudação. Cumprimentei a todos. O que eu fiz? Eu saudei a todos. O comprimento do terreno é enorme. O que é comprimento do terreno? A extensão do terreno. Hiperônimos e hipônimos. Hiperônimos e hipônimos são palavras pertencentes ao mesmo campo semântico, sendo que os hiperônimos são palavras que apresentam significado mais abrangente e os hipônimos são palavras de sentido mais específico, restrito. Vamos guardar então na cabecinha. Hiperônimos são palavras com sentido mais amplo, engloba todas as outras. E hipônimos são as palavras com sentido mais restrito, específico. Olhem um exemplo. A doença não lhe abandonava. Aquela gripe prometia não ir embora. Notem que as palavras destacadas, elas se relacionam pelo sentido, ligam-se por afinidade, mas o que acontece? Doença é uma palavra mais ampla. Por ser mais ampla, é um hiperônimo.
E gripe é um termo mais específico. E por ser uma palavra mais específica, um termo específico, é um hipônimo. Porque eu poderia colocar, por exemplo, no campo ali de doenças, eu poderia colocar gripe, resfriado, anemia, outras N doenças. Tudo bem? Por isso ser considerada um hipônimo. E finalmente nós temos a polissemia. Mas o que é polissemia, Dayana? Polissemia é a propriedade que uma palavra tem de apresentar vários sentidos. Polissemia, vários sentidos. Se sinônimos possuem o mesmo significado com palavras diferentes e antônimos são palavras diferentes com significados opostos, a polissemia contém as palavras iguais, com o mesmo significado. Ou seja, uma única palavra possui múltiplos significados, dependendo do contexto em que elas aparecem. Vamos aos exemplos. Banco, instituição financeira comercial, ou banco também pode ser o assento. A manga pode ser tanto a fruta quanto a parte da roupa. A casa pode ser tanto a casa moradia como a casa do botão. O posto pode ser o local de abastecimento para automóveis ou pode ser a posição do indivíduo.